Nesta sessão, nós vamos estudar a incorporação de novas estruturas de dados nos nossos programas. No primeiro vídeo, nós vamos estudar a biblioteca STL, que é a biblioteca padrão C++, que define os tipos básicos de estrutura de dados e algoritmos para manipulá-los. A STL em C++ é a Standard Template Library, a biblioteca padrão de gabaritos, a biblioteca padrão de templates. O que é que ela se constitui? É um conjunto padronizado de funções que utiliza bastante a programação genérica utilizando templates, que oferece um conjunto de classes de uso genérico, de uso bem amplo. Essa biblioteca é formada por três tipos de elementos. Primeiro, os containers. Os containers são estrutura de dados. O mais conhecido deles é o vector, que se baseia no array. Mas também tem outros containers que a gente vai ver, tais como pilhas, listas e filas, que, tal como os vectors, são estruturas de dados que você pode armazenar informações genéricas. Como eles são baseados em templates, você pode fazer vetor de qualquer coisa, pilha de qualquer coisa. Os containers são suficientemente genéricos para trabalhar bem com praticamente qualquer tipo de dado. Em seguida, nós temos os iteradores. É o segundo conceito base da STL. A STL se baseia em containers, iteradores e algoritmos. O que são iteradores? São coisas parecidas com ponteiros que a gente vai utilizar para percorrer elementos de um conjunto. Para entender melhor como é o conceito, vamos pensar no caso do array normal. Sempre que você cria um array, você vai fazer qualquer coisa com um array, por exemplo, imprimir todos os elementos do array. Você cria um inteirozinho auxiliar, i, geralmente, para poder fazer o percurso do array. Então, se você quer imprimir todos os elementos do array, for igual a 0 e menor do que n mais, aí imprime os elementos. Então, esse for igual a 0 e menor do que n mais, é a estrutura básica para percorrer um array. Os containers, em geral, podem ser percorridos com iteradores, iterators. É um pouco diferente a forma de se pensar, mas vai ter um for do mesmo jeito que a gente já vai ver detalhes. Então, a STL tem containers, iteradores e tem algoritmos básicos. São funções, aquelas funções mais comuns em programações que o pessoal que desenvolveu a STL já implementou. Por exemplo, inverter a ordem, apagar uma parte, inserir um elemento no container, botar em ordem. Esse tipo de algoritmos que são bastante comuns já vêm pré-implementados. Então, se você tem um container da STL e você quer ordenar, por exemplo, você não vai precisar desenvolver o algoritmo para colocá-los em ordem alfabética, por exemplo. Já tem o algoritmo sort que faz isso por você e já bem implementado. Então, uma das vantagens de utilizar a STL é porque toda a parte de alocação de memória, por exemplo, já está pré-programada e bem programada. Então, é um trabalho a menos que a gente precisa se preocupar. Vamos ver um pouco mais sobre o conceito de iterador, os iterators de C++. São estruturas que, para a gente entender, parecem com ponteiros. Na realidade, elas não são ponteiros. Normalmente, são classes que incluem um dado membro que é do tipo ponteiro. Elas só não são ponteiros porque, dependendo do tipo de dado, o que a gente quer que o iterator, quando eu faço mais, por exemplo, ele sempre aponte para o próximo elemento do container. Como em alguns containers os elementos não ficam um depois do outro na memória, então o mais simples do ponteiro, que é só somar com o inteiro, poderia não funcionar. Então, os iterators são uma generalização do conceito de ponteiro, no qual as operações básicas que se faz com ponteiros também vão funcionar com os iterators. Então, você vai poder desreferenciar para poder se referir ao elemento aonde aponta, vai poder incrementar, fazer o mais no iterator, de modo que ele passe a apontar para o elemento seguinte. Isso vai funcionar qualquer que seja o tipo do ponteiro. Agora, para isso, se você criar um container, que é um vetor de ints, você tem que usar um iterator específico para percorrer vetor de ints. Você não pode pegar um iterator que funciona bem com a lista e colocar no vector, por exemplo. Nem pode pegar um iterator que funciona bem no vector de int e botar para percorrer um vector de float. Cada iterator tem de ser exatamente compatível com o tipo de container que ele vai percorrer. Todos os containers oferecem métodos de consulta, funções básicas, begin e end. Para qualquer container, se você criou um objeto V do tipo vetor de floats, então se V é um objeto do tipo vetor de floats, você chamar v.begin, essa função retorna um iterador, um iterator, que aponta para o primeiro elemento do container. E tem a end, que retorna para depois do último.
atenção à diferença. Begin aponta para um elemento válido, aponta para o primeiro elemento do container. End aponta para o primeiro elemento que seria não válido, ou seja, a primeira posição seguinte depois do término do container. Vamos associar com um vetor que fica mais fácil de entender. Como é que a gente faz para percorrer um array? For i igual a 0 e menor do que 10. Menor do que 10. Ele nunca deve chegar a 10, porque ele só deve ir até 9. Então, a gente, quando vai percorrer um array, a gente também usa esse conceito do maior índice não válido. Então, o índice só pode ir até 9, a gente testa enquanto ele for menor do que 10. Vai ser a mesma coisa com os iterators. A gente vai percorrer um iterator começando do begin e incrementando enquanto ele não for end. Porque quando ele chegar em end, quer dizer que já não é mais válido. A gente vai ver um exemplinho logo em seguida. Mas o que é interessante é relembrar sempre. Begin aponta para o primeiro elemento válido do container e end aponta para depois do último válido. Da mesma forma que com ponteiros, com os iterators a gente pode utilizar o asterisco para fazer a operação de desreferenciação. Então, se um iterator é como se fosse um ponteiro, estrela o iterator é o valor do elemento para o qual ele aponta. Como é que a gente utilizaria esse conceito de iterator para percorrer um container? Suponha que eu vou criar um certo objeto, V, um container, utilizando alguns containers da STL. Então, isso é feito utilizando programação genérica. Então, como é que você cria? Nome do container, vector list, qualquer um deles, sinal de menor, o tipo de objeto que você vai colocar nesse container. Por exemplo, se for um vetor de int, você vai botar vector menor int maior. Criei um vetor de int utilizando o template do container vector que vem na biblioteca STL. Vector de int v6. Então, criei um inteiro já com 6 elementos. Para criar um iterator para percorrer este container, é sempre assim. O nome do container, 4 pontos, iterator. Então, var aqui é um iterator para vector de int. Então, cada vez que você vai percorrer um container, você tem que criar um iterator exatamente do mesmo tipo do container. Então, se eu quiser percorrer esse container, aí a gente vai fazer um for muito parecido com aquele for que a gente faz para arrays. For igual a 0 e menor do que n e mais. Só que aqui a sintaxe é diferente. É bom a gente se acostumar com ela, porque a partir de agora, os nossos fors para percorrer containers vão ser assim. Então, for var igual a begin. Então, var começa apontando para o primeiro elemento do container. A cada iteração faça var mais. Então, quando você encerra o for, ele faz var mais. É garantido pela implementação da biblioteca STL que sempre que você dá mais em um iterator, ele aponta para o elemento seguinte em termos lógicos do container. Seguinte em termos lógicos. Não necessariamente eles estão na mesma posição da memória. Então, começo do begin, incremento a cada iteração e faço isso enquanto var não for end. Como a gente explicou, end aponta para o primeiro elemento não válido. Então, quando ele chegar em end, pare. Essa é a estrutura clássica para se percorrer um container STL. E aqui dentro você pode usar qualquer objeto. Lembrar que o ponteiro var, o iterator var, na realidade, vai passar por cada um dos elementos do container. Se eu mandar imprimir o objeto para onde var aponta, eu vou conseguir imprimir cada um dos elementos do meu container. Nas versões mais recentes de C++, quando você precisar percorrer o container inteiro, ou seja, de begin até end, pode ser utilizada a notação mais compacta para o for. Você continua podendo utilizar essa notação normal aqui, mas você também pode fazer com coisas desse tipo. For, então eu vou criar uma variável var do tipo automática, aí você põe 2 pontos v. Isso aqui quer dizer que a variável var vai ser criada do tipo de dado que contém o container v e que vai percorrer todos os elementos de v, de begin
até end. Aqui dentro do laço, do for, você pode utilizar a variável var, ela não é um iterator. Lembrar que ele é uma cópia, então você modificar a cópia não tem nenhuma influência. Se você fizer var receber um novo valor, isso aqui é inútil porque esse valor está sendo atribuído a uma cópia. Mas, por exemplo, se você quiser imprimir cada um dos elementos do container, é só mandar imprimir var e não estrela var. Se você precisa modificar o conteúdo da variável, você pode criar ela como uma referência automática e não como uma cópia automática. Aí você pode utilizar dentro do laço e fazer alterações que eles vão repercutir na variável original. Se você não precisa alterar, mas também não quer fazer uma cópia, por exemplo, se seu container são dados grandes, então fazer uma cópia de cada um dos objetos pode envolver a alocação de memória, etc. Então você pode criar como uma referência, porém constante. Aí no caso, se você tentar alterar o valor dessa referência, vai dar erro porque ela é const. Quais são os containers que fazem parte da biblioteca STL? Eles são divididos em 3 famílias. A primeira delas é dos containers sequenciais, que são os mais clássicos porque armazenam os elementos na forma de uma sequência de valores. É muito parecido com o array que a gente já está acostumado. A gente tem o primeiro elemento, o segundo elemento, elemento índice 7, elemento índice 8. Os 3 containers sequenciais são o vector, a list e o deck. O vector é baseado no array que a gente já conhece, apenas implementado de uma maneira mais eficiente. A gente viu que o array ele tem alguns problemas quando você precisa mudar o array de tamanho. Essa operação é custosa, demanda tempo, porque você tem que copiar todos os elementos de uma posição para outra. Então, o Vector, por software, fez uma melhoria de tal forma a tornar mais eficiente a inserção e a exclusão de elementos, desde que eles sejam feitos no fim. Se fizer inserção ou exclusão no início ou no meio, continua sendo uma operação custosa que demanda muito tempo. O segundo container sequencial é a lista. É baseada na lista duplamente encadeada e não em arrays. Com isso, você consegue ter uma eficiência para inserções e exclusões em qualquer posição, no início da lista, no meio da lista ou no fim da lista, já que você nunca move elementos de uma posição para outra. Em compensação, se você precisa acessar especificamente, por exemplo, o elemento que ocupa a posição 33 no container, você quer acessar só o 33, não quer acessar todos os elementos. Então, esse tipo de acesso não é possível na lista, você tem que fazer o acesso sequencialmente. E o deck, que é um intermediário, se parece com um vetor, mas na realidade ele é uma lista de vetores, uma lista de arrays de tamanho fixo. Com isso, ele consegue fazer inserções e exclusões eficientes nas 2 extremidades, no início e no fim. Continua sendo ineficiente inserção e exclusão no meio. Em seguida, nós temos a família das adaptações de containers. Não são exatamente containers novos. São uma interface, uma nova roupagem, um novo conjunto de funções que são acrescentados, que são montados em cima de um dos containers sequenciais para torná-los mais bem adaptados a situações específicas. Esses são containers na qual você só acessa os elementos da extremidade dos containers. Você não percorre o container, você não tem como saber o valor, imprimir, fazer qualquer coisa com os elementos que estão no meio do container. São a pilha, a fila e a fila de prioridades. Na pilha, você só insere ou exclui elementos no início, na mesma extremidade. Na fila, você insere no fim da fila e você exclui no início da fila. E na fila de prioridades, você só pode excluir do início, mas esses elementos são mantidos ordenados, de tal forma que o do início é sempre o maior. Então você pode excluir o maior e na hora de inserir, a inserção é feita na posição onde ele ocupa, já que os elementos são mantidos em ordem. Depois das adaptações de containers, nós temos os containers associativos, nos quais a gente está mais interessado no valor do elemento e não na sua posição. Nos containers associativos, os elementos são sempre armazenados de forma ordenada. Eles são baseados em árvores binárias de busca, que são estruturas de dados que a gente não vai
abordar aqui na nossa disciplina. O set e o multiset são valores ordenados, sendo que o set não permite elementos repetidos e o multiset permite. O map e o multimap, cada elemento é um par, chave e valor, não é exclusivamente um valor. Isso é muito útil, por exemplo, para armazenar informações que é referenciado em um banco de dados. Em um banco de dados, as informações geralmente têm uma chave associada, um valor único que identifica aquele elemento dentro da base de dados. Por exemplo, um aluno do CGA tem o seu número de matrícula, que é único, que é a sua chave. Então, no mapa, os pares são armazenados com a chave ordenada. E eu não posso ter dois pares com a mesma chave. Já o multimap permite chaves repetidas.